Olá, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é o quadro Pergunte ao Evangelho de Jesus, um quadro da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista. E hoje vamos responder a dúvida de Carlos Mesquita, que nos escreve de Fortaleza, no Ceará. Por que Lázaro passou 4 dias na sepultura e após Jesus tê-lo ressuscitado, não relatou nada sobre a vida após a morte? Bom, Carlos, para iniciarmos a nossa reflexão, é importante saber que os evangelistas não relatam nenhuma fala de Lázaro sobre tema nenhum, né? Inclusive sobre o que se teria passado naqueles 4 dias em que o corpo dele passou por uma transformação tão profunda que ele foi considerado morto. Em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo de Deus, nós observamos quando inclusive Jesus afirma que Lázaro adormeceu. Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 11, versículo 11, que o que se deu com Lázaro não foi uma morte, objetivamente. Ele, dotado das capacidades sensitivas, mediúnicas, serve de testemunho do poder do Cristo de Deus. Ele não é afastado, a sua alma não é afastada de seu corpo. A gente percebe que esse evento que se dá com Lázaro tinha uma finalidade. A finalidade de afirmar a autoridade de Jesus sobre todos os temas, inclusive sobre temas que nós desconhecemos, relacionados à nossa saúde, às nossas características, aos nossos dons espirituais. Tanto é assim que nesse mesmo capítulo 11, o Cristo diz nos versículos 14 e 15 aos seus discípulos: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Ou seja, se Jesus estivesse onde Lázaro estava, teria impedido a sua morte física, ou aquela transformação física que parecia-se com a morte, mas que o próprio Cristo chama de adormecimento. Ele só afirma que Lázaro está morto versículos depois, porque os discípulos acharam que ele estava dizendo literalmente que Lázaro dormia, quando ele passava por uma transformação física tão profunda que caracterizava uma espécie de morte. Mas não era morte no sentido literal. Era um afastamento temporário da sua consciência daquele corpo que ele estava naquele momento experimentando. Hoje a medicina material tem vários diagnósticos relacionados a isso, os quadros de catalepsia, né, em que se tem a impressão física da morte, mas o espírito, a consciência continua vinculada àquele corpo. E quantas vezes as pessoas retornam, né, para a surpresa de seus familiares e amigos. Quão importante é o avanço da ciência que consegue perceber isso e proteger as pessoas para que não sejam dessa forma enterradas e passem por um sofrimento maior. E é importante nós observarmos que Jesus demonstra ter autoridade sobre esses diferentes quadros do nosso corpo e da nossa alma que ainda intrigam a nossa mente e o nosso coração. Quando Cristo se apresenta junto daquela família, então há 4 dias Lázaro estava como morto, tinha sido até sepultado já. Ele ordena a Marta, irmã de Lázaro, que o sepulcro fosse aberto, e no versículo 43 desse mesmo capítulo 11 diz: Lázaro, vem para fora. E imediatamente, para surpresa de todos, Lázaro sai, vivo, acordado, né, com a sua consciência, nesse momento assumindo o controle do seu corpo. É algo extraordinário. Agora, aproveitando, Carlos, que você fez uma pergunta específica sobre a vida após a morte, embora o que tenha se passado com Lázaro não tenha sido uma morte no sentido a que estamos habituados, nós recorremos, antes do final deste quadro, ao versículo 2º do Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, quando Cristo fala claramente sobre a morte e sobre a vida eterna. Nesse versículo, Cristo afirma para os seus discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu o teria dito a vós, pois vou preparar-vos lugar. Então, o Cristo nos apresenta as diversas dimensões da vida, há muitas moradas para a casa de Deus, e Ele próprio as prepara para o nosso destino espiritual, para que no momento certo, jamais apressando a morte, sob pena de intensos sofrimentos, né? Mas na hora certa voltarmos ao mundo espiritual, voltarmos ao seio de Deus, à proteção de Jesus. E essas palavras do Cristo foram justificadas pela sua própria crucificação. Ele sim, morto em
praça pública, diante dos olhos de todos, com tantas testemunhas, mas que ressuscitou ao terceiro dia, conforme a profecia, desde a antiguidade, para que nós soubéssemos que a vida é eterna. Voltou para nós sabermos que a morte física não é a morte da alma, a morte da consciência. Nós somos eternos, seres espirituais, assim feitos à imagem e semelhança de Deus, como vemos no Evangelho de Jesus, segundo João, quando Cristo fala com a mulher samaritana junto ao poço de Jacó sobre a eternidade da vida. Ele diz: Deus é Espírito. Que revelação extraordinária, hein? Bom, queremos agradecer a participação do Carlos, de Fortaleza, no Ceará, e convidar você também para que traga suas dúvidas, para que participe conosco. Escreva para evangelho@boavontade.com e venha às igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para encontrar esse esclarecimento e muito conforto espiritual. 0310 07 940 ou religiãodedeus.org. Um grande abraço, viva Jesus!